10ª Assembleia da Pastoral Familiar do Regional Sul 1. Amor familiar, vocação e caminho de santidade. Boa noite a todos. Em nome da Comissão de Coordenação da Pastoral Familiar do Estado de São Paulo, Regional Sul da CNBB, nós, Osmarina e Toninho, casal coordenador, queremos acolher a todos de nosso regional, de outros regionais e de todo o nosso imenso Brasil, especialmente nosso bispo referencial, Dom João Bosco, nosso assessor eclesiástico, Padre Max, e todos os casais coordenadores das sub-regiões pastorais. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, a esta Assembleia que pretende contemplar todas as arquidioceses e dioceses, regiões episcopais de nossas 7 sub-regiões pastorais. Adiantamos que será uma assembleia diferente, uma semana de eventos onde nossas dioceses, movimentos e serviço à vida e à família que caminham com a pastoral familiar poderão partilhar suas realizações, mostrar seus carismas, dar-se a conhecer, com formações valiosíssimas e desfecho surpreendente. Tudo isso graças às tecnologias modernas e ao pessoal da comunicação, Wilson, Guenca e Vicente, que se propuseram a trabalhar arduamente para que tudo aconteça de acordo. Coloquemo-nos em oração para que tudo aconteça sob a proteção da Sagrada Família de Nazaré. Frutuosa Assembleia! Também saúdo a todos vocês carinhosamente, muito boa noite. Que alegria nós estarmos juntos nesta noite e vamos estar assim durante toda esta semana até o próximo sábado, com momentos de espiritualidade, momentos de formação, momentos de partilha, onde vamos poder ouvir também e ver a realidade das nossas sub-regiões, das nossas aqui do Sul. Na verdade, somos convidados a participar, a estarmos atentos online, que esta Assembleia seja enriquecedora para todos nós e nos fortaleça ainda mais no trabalho em favor das famílias e da vida também. Desejo a todos vocês, também como assessor eclesiástico do Sul, que esta nossa 10ª Assembleia seja bastante proveitosa e frutífera. De novo, a minha saudação a todos vocês. Caminhemos juntos. Amém, Padre Marcos. Obrigada. E queremos agora acolher nosso querido bispo referencial, Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Desculpa, gente. A primeiro dia estamos emocionados e nervosos. Nós queremos agora acolher, então, fazer a oração inicial, e quem vai conduzir é a sub-região Aparecida. Seja bem-vindo, diácono Nelsinho, Cristina e Daniel e todo o pessoal de Aparecida. Boa noite a todos. Estou com muita alegria. Vamos rezar juntos nesse momento, pedindo a unção do Espírito Santo, a intercessão da Sagrada Família, para que essa Assembleia possa caminhar segundo a vontade do Senhor. Que o Espírito Santo já possa estar se derramando sobre cada um de nós, sobre todos aqueles que estarão conosco nessa Assembleia, para que, sob a luz do Espírito Santo, possamos, como família, como diocese, como sub-região, como regional,
caminhar segundo o querer do Senhor nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, segundo a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E Senhor nosso Deus, eis que te pedimos nesse momento, que tu possas derramar sobre cada um de nós a força, o revestimento do Espírito Santo. Que tu, Senhor, possa derramar sobre nossos bispos, presbíteros, diáconos, sobre as coordenações de nossas dioceses regionais. Que nessa Assembleia, Senhor, o fogo ardente do Espírito Santo possa inflamar o coração de cada um de nós. Que o Espírito Santo, Senhor, venha conduzir esta Assembleia, que possa fazer desses nossos irmãos que irão palestrar, que irão orientar, que irão trazer para nós os ensinamentos do coração do Pai, que eles, inflamados por esse mesmo Espírito, possa todo ensinamento realizado atingir os nossos corações como pastoral familiar, como família, como servos e servas vossos, Senhor, para que nós possamos caminhar e produzir muitos frutos, segundo aquilo que tu espera de nossa pastoral. Te pedimos, Senhor, nesse momento, que a começar a partir de cada um de nós, possamos viver essa vocação de santos, possamos ser testemunhos dessa santidade, que como família possamos brilhar essa santidade aonde estivermos, que a partir do exemplo de cada um de nós, como os vossos ministros, sejam ordenados, sejam ministros leigos, possamos anunciar a muitas famílias, possamos a partir dessa assembleia semear esse chamado à família à santidade. Podemos oferecer, Senhor, a partir desse semear, dessa boa nova, para que as famílias possam crescer em unidade, em comunhão, em concórdia, justiça e em paz, para que ela possa caminhar, Senhor, segundo a vossa palavra, segundo o vosso chamado, essa nossa vocação de ser família, que possamos, Senhor, pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, podemos agradar-te em tudo. Por isso, Senhor, eu te peço em teu nome, que sobre cada irmão e cada irmã nesse momento, que as línguas, que as labaredas do Espírito Santo se derramem sobre cada um deles, para que nós possamos, Senhor, ser esses instrumentos, ser esse sinal, que a pastoral familiar do nosso Brasil, de nosso estado, de nosso regional, de nossa diocese, possa brilhar intensamente esta vocação à santidade. E a partir, Senhor, desse caminhar na fé, a partir, Senhor, desta unção, ungidos por esse Espírito, Senhor, possamos levar com alegria o chamado da família, a família caminhar segundo a vontade e o vosso plano de amor, ó Pai. Vós que instituíste a família, que ela possa, Senhor, abençoada, consagrada a Ti, nesse tempo que vivemos, Senhor, a partir dessa assembleia, podemos realmente caminhar nesta alegria, convictos, Senhor, que em tudo fazendo a sua vontade, ela possa realmente ser semeadora desta comunhão de amor contigo. Te agradeço, Senhor, de todo o meu coração, de todo o nosso coração, porque cremos, Senhor, que Tu já estás derramando sobre cada um desses irmãos e irmãs que participaram dessa assembleia o revestimento do Espírito Santo. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus, que possamos, a partir dessa assembleia, assumir intimamente, assumir definitivamente a nossa vocação, que é de sermos santos, assim como vós sois santo. Muito obrigado, Senhor. Te consagramos, ó Maria Santíssima, esta assembleia e pedimos a vossa proteção, que o vosso manto de amor se estenda sobre todo o regional de nosso estado. Se estenda nesse momento agora sobre a família, sobre a vida de cada irmão e irmã que sintoniza conosco,
e vem fazer comunhão conosco. Que pela vossa proteção, a Mãe, pela intercessão dos santos anjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, essa assembleia possa acontecer de uma maneira livre, que ela possa, com todo desassombro, anunciar e expressar o grande amor do Pai por cada um de nós e por toda a família que, unida a Ti, ó Mãe Santíssima, espera o derramamento abundante das bênçãos e graças do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Amém. Amém. E eu encerro esta oração com um versículo da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3b. Esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A todos, uma santa e abençoada Assembleia. Amém. Amém. Amém, diácono Nelsinho. Que Deus o abençoe pela sua sempre presença no meio de nós. Amém. Sempre nos... Vocês também abundantemente. Amém, a nós todos. Então, agora sim, nós estamos ansiosos para ouvir nosso bispo referencial, Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Ele é bispo da Diocese de Osasco, Dom João. A gente estava com saudades, né? Por isso da ansiedade, né? E nós, então, deixamos vocês agora com o nosso bispo referencial para esse momento importante de formação na abertura de nossa 10ª Assembleia. Seja bem-vindo, Dom João. Sinta-se abraçado e acolhido. Não temos cafezinho hoje, mas teremos em algum momento, se Deus quiser. Muito obrigado, Osmarina. Muito obrigado, Toninho. Minha saudação muito especial e calorosa a vocês, ao Padre Max, ao Diácono Nelson e a todos aqueles que estão nesse momento se juntando nessa grande rede, nessa grande família, não só do Regional Sul 1, mas eu acredito também de outros lugares, porque é maravilhosa essa ferramenta, né? Se por um lado ela nos priva do contato presencial, que é tão importante, sempre necessário, por outro lado, abre uma perspectiva muito boa da gente estar juntos e fazer o mesmo caminho. Fazer o mesmo caminho é caminhar de forma sinodal. É isso que nós queremos e que o Papa Francisco tem insistido tanto nos tempos de hoje. Eu acredito que eu nem chamaria esse momento de uma formação, porque eu tenho acompanhado a pastoral familiar a partir do nacional e também os momentos de encontro do nosso regional e outros regionais, quantas formações, quantos materiais importantes são distribuídos aí através da rede e nos encontros de todos aí, é um material riquíssimo. E se nós tivermos um tempo meio limitados aí com a pandemia e sem poder nos encontrar, muitos encontros que foram cancelados. Por outro lado, a gente aprendeu a ter em mãos essa riqueza tão grande e que está aí à nossa disposição, principalmente agora, neste ano dedicado pelo Papa Francisco, ano Amoris Laetitia, e também a preparação aí dos nossos grandes eventos, o Encontro Mundial das Famílias e nosso Congresso Nacional, meditando sobre o amor na família, a família como uma vocação realmente, a família como um caminho para a santidade. É o que nós, nesse momento, temos mais refletido. Mas eu queria, neste instante inicial, juntar algumas notas a respeito
desse momento eclesial que a gente está vivendo. Eu acredito que seja uma base comum para a gente partir, embora muitas vezes a gente tenha repetido tantas vezes a mesma coisa, muitos de vocês talvez já tiveram formações a respeito disso e estão trabalhando nesse tema. Eu queria tocar um pouquinho na questão da sinodalidade, mas num ambiente um pouco mais amplo, para a gente ver que convite é esse que o Papa Francisco nos faz. E como que nós, Pastoral Familiar, estamos envolvidos com esse pedido do Papa Francisco, que vai culminar nesse próximo sínodo, no ano que vem, para a gente buscar essa unidade no caminho, esse caminhar juntos que representa a sinodalidade. O Papa Francisco diz que não é difícil da gente entender a sinodalidade, difícil é realizar. Tá? E nesse sentido, quanto mais a gente estiver conversando a respeito disso, juntando os nossos pontos de vista, nossa caminhada, nossas propostas, quanto mais a gente aprender a escutar não só determinadas fontes que nos agradam, mas toda a igreja escutando uns aos outros, mais próximos a gente vai chegar disso que é o DNA da igreja. A igreja é sínodo, sínodo é igreja. A palavra igreja significa assembleia de pessoas. A palavra sínodo significa caminhar juntos, quer dizer, as duas coisas praticamente se equivalem. E eu queria, então, partir desse horizonte que nós estamos vivendo nesse momento da igreja, para que, né, através dessas notas, a gente possa depois ouvir cada um dos sub-regionais, as suas realizações, os seus impasses, as suas propostas, e aí formar esse fundo comum de amor à pastoral familiar e, sobretudo, de amor à igreja, que nos faça, de fato, caminhar juntos. A pastoral familiar, ela pretende ser um eixo fundamental, sempre foi assim, de toda a ação evangelizadora da igreja e de toda a caminhada da igreja. Portanto, esse tema da sinodalidade diz respeito absolutamente à nossa atividade e, por outro lado, nos assusta quando nós vemos que realizamos determinadas atividades muito mais. Caminhamos juntos, sim, na pastoral, mas muitas vezes nos esquecemos de que ela é da igreja e que, por isso, então, essa caminhada só pode ser, de fato, sinodal se ela se abrir cada vez mais à realidade da igreja que está onde ela está inserida, para ser um eixo transversal de toda a ação evangelizadora da igreja. Vamos aproveitar esse tempo, eu não digo hoje, agora, nesses poucos minutos, mas esse tempo de caminhada que a igreja tem feito para nos colocar na escuta e também na caminhada em conjunto com toda a igreja. Sinodalidade não é uma coisa nova, está na moda a palavra e tantas vezes a gente tem escutado a respeito aqui e ali, mas ela nasceu com a igreja nasceu sinodal, nasceu através do convite de Jesus para não uma pessoa, mas um grupo de pessoas que ele chamou de apóstolos, de discípulos, e os fez missionários. E aí a igreja já começou sinodal desde a sua origem. O Papa Francisco cita São João Crisóstomo, lá no ano 400, mas a palavra dele que diz que a igreja e sínodo é a mesma coisa, isso que eu estava dizendo. Tem o mesmo significado, são sinônimos. Portanto, a proposta do Papa Francisco é que a gente aprofunde o que a igreja é, o que ela deve ser, para que ela venha a ser aquilo que ela deve ser, porque nem sempre esse ser da igreja é realmente vivido na sua integralidade. E para olhar a história mais recente, vamos partir do Concílio Vaticano II.
faz meio século, a igreja celebrou um grande acontecimento, um verdadeiro Pentecostes, que deu início a uma caminhada que é essa que nós estamos dentro dela. Eu, pelo menos, vivi toda a minha vida nesses 50 e tantos anos. Estou falando da minha vida pastoral, eu fiz 50 anos de vida religiosa há pouquíssimo tempo. Esses 55 anos é a minha vida. Então, estou falando das nossas vidas. Muitos de vocês chegaram mais tarde, mas encontraram já essa igreja do Vaticano II, que trouxe de novo e repropôs essa proposta da sinodalidade. E a partir dali, então, será que podemos dizer, 50 anos depois, nós assimilamos tudo aquilo que o concílio pediu e ensinou? É difícil a gente dizer com certeza que sim, porque é um jorro de luz, é um fogo ardente do Espírito Santo que ardeu na igreja nesse período do Concílio Vaticano II, que até hoje nós estamos ainda desdobrando os significados desse concílio, e com avanços e com retrocessos, com desvios e retornos para o caminho sinodal proposto pelo Concílio Vaticano II. Nós somos incapazes de realizar sozinhos tudo aquilo que o Espírito Santo nos deixou em nossas mãos. Mas, em vez de ele fazer por nós, ele pede que nós façamos. E aí que está a dificuldade. Por isso, os avanços e retrocessos, os desvios e os retornos nesse caminho. Mas, do Concílio Vaticano II, só para a gente ficar assim com um simples traço do que o concílio nos deixou, que é muito mais do que isso, é lógico, mas eu sublinharia dois enfoques. O primeiro, a maneira como o Concílio Vaticano II tratou o conceito da igreja enquanto povo de Deus. Povo de Deus. Temos que fazer referência ao período pré-conciliar, em que a igreja se entendia mais como sociedade perfeita, hierarquizada, e o espelho da sociedade do céu. Era assim que a igreja se entendia. Aqueles que quisessem fazer parte dessa igreja deviam também buscar essa perfeição para poder fazer parte dessa sociedade perfeita. O concílio vai e derruba tudo isso e diz: olha, a igreja é povo de Deus, povo batizado, povo que está a caminho, povo que cai, levanta e procura caminhos. Essa ideia, sobretudo na Lumen Gentium, vai ficar passar para todos os documentos do concílio, sendo uma das ideias chaves aí, e que nós podemos puxar para encontrar a raiz aí dessa sinodalidade. E um segundo enfoque, que só para resumir, o resumo do resumo, Gaudium et Spes, que coloca a igreja de frente para a humanidade. De frente para a humanidade. A igreja estava de costas para a humanidade? Talvez não se possa dizer isso. Toda a riqueza da caminhada da igreja durante tantos séculos, naturalmente fez dela um instrumento de Jesus Cristo presente no mundo, sem dúvida valioso. Porém, o que o concílio fez foi perceber que havia uma distância entre o mundo dos homens e as ideias da igreja. Então, Gaudium et Spes vai começar exatamente falando que as alegrias e as esperanças, os sofrimentos e as angústias do homem de hoje são justamente as esperanças e as alegrias, os sofrimentos e as angústias da igreja. A igreja, portanto, o seu coração bate junto com a humanidade. Esse encontro com a humanidade e essa igreja, povo de Deus, nos colocam de novo diante dessa grande questão que agora o Papa Francisco nos coloca a refletir, que é a sinodalidade. Aliás, o sínodo foi uma instituição
que depois do concílio pretendia, e pretende ser, e é assim, um desdobramento do concílio. Cada sínodo realizado de tempo em tempo, de 3 em 3 anos, ele vai retomando o Concílio Vaticano II e colocando, atualizando para a caminhada da Igreja, que não tem sido pouca, tem sido muito intensa. E são os sínodos que pontuam essa caminhada. O Papa Francisco diz que os sínodos, a instituição do sínodo, foi um dos legados mais preciosos da última sessão do concílio, que assim decidiu que ele fosse continuado. É uma continuação do concílio, através da história, e isso aconteceu nesses 50 anos. E agora, celebrando os 50 anos da própria instituição do sínodo, o Papa Francisco nos coloca como tema do próprio sínodo, a sinodalidade. Esse modo de ser da igreja sinodal. Também ainda dentro desse grande contexto, nós temos que considerar que nós estamos há 15 anos da Conferência de Aparecida, a 5ª conferência do Episcopado Latino-Americano. Foi um evento que, nos anos mais recentes, portanto 15 anos, marcou profundamente não só a Igreja da América Latina, mas toda a Igreja do mundo inteiro, porque o Papa Francisco, sendo ele proveniente da América Latina e muito inteirado de toda a discussão prévia à Conferência de Aparecida e depois na própria conferência, sendo membro ativo e o próprio responsável pela redação do documento final de Aparecida, logo em seguida eleito como sucessor de Pedro, tinha nas mãos essa preciosidade que ele acabou levando junto com ele e tem caminhado esses quase 9 anos aí de pontificado, estendendo para o mundo inteiro as percepções, as intuições da Conferência de Aparecida. As conferências episcopais, as 4 conferências que nós tivemos depois do concílio, foram a apropriação do concílio para o nosso continente latino-americano. E assim, nós podemos entender que estamos afinados com o concílio e com a igreja no mundo inteiro através das 4 conferências e mais uma que houve antes, as 5 conferências episcopais. Só que agora estaria na hora de fazer um novo sínodo, uma nova conferência episcopal na América Latina, que normalmente é feita a cada 10 anos. O Papa Francisco sugeriu, e nós tivemos a oportunidade de participar, não de uma nova conferência só dos bispos, mas de uma primeira Assembleia Eclesial Latino-Americana e do Caribe, que foi uma invenção do Papa Francisco para não repetir uma nova conferência de bispos, mas colocar-se em escuta de todo o povo de Deus representado ali nessa Assembleia, que foi ao mesmo tempo presencial e ao mesmo tempo virtual. Em plena pandemia, a América Latina trabalhou e a gente já escutou aí o Luiz e a Kátia e muitos outros que participaram da conferência, que colocaram para a gente a Assembleia Sinodal em propostas muito concretas. Dessa Assembleia Latino-Americana, eu queria destacar a retomada do documento de Aparecida, naquilo que ele tinha de mais original, a conversão pastoral, que foi um dos grandes eixos. Vocês lembram que nós estamos incluídos nessa, desde a 5ª Conferência do CELAM. O Papa Bento XVI, quando abriu a conferência, ele falou: olha, a pastoral familiar deverá ser um apoio às famílias. Para ser um apoio, ela deve ser intensa e vigorosa. Como isso iluminou o nosso caminho, né? Agora, a Assembleia Eclesial retoma esses pontos da
da Assembleia de Aparecida, a conversão pastoral, e eu chamo a atenção para um segundo foco, a saída missionária, que foram os dois aspectos da quinta conferência que vieram para a Assembleia Eclesial com propostas concretas. Se o documento de Aparecida dizia que havia estruturas que deviam ser abandonadas porque não evangelizam mais, foi uma das expressões mais chocantes, todo mundo achou bonito, bateu palmas, mas na hora de ver que estruturas são essas, o que deve ser abandonado? Ah, isso eu não quero abandonar. Aqueles que estavam aferrados a essa ou aquela posição queriam sim que houvesse uma conversão pastoral, mas não naquilo que eu faço. Né? E foi difícil, uma caminhada difícil nesses 15 anos, mas a Assembleia encarou pontos muito concretos, estudou onde que nós progredimos nesses 15 anos e onde que nós estacionamos, e destacou alguns desafios que estão aí diante de nós, pastoral familiar. Esses desafios se chamam, tem rostos, como é o rosto dos jovens, por exemplo. Qual é o desafio que eles nos colocam? O desafio das injustiças que nós vivemos, e o Papa Francisco diz que nós andamos regredindo nesses últimos anos em termos de senso de justiça, de fraternidade, de vida fraterna no mundo. A sua palavra na Fratelli Tutti é que o mundo regrediu nesses tempos. E a Assembleia nos coloca diante disso, o rosto da pobreza, das migrações, do racismo, que tantas vezes aparece na mídia hoje como se fosse moda, mas que, na verdade, são rostos de pessoas. Trata-se da dignidade de pessoas, a atuação das mulheres, a questão das minorias, enfim, todas as periferias existenciais, como diz o Papa Francisco. A defesa da vida, que é muito cara para nós, são os desafios que são propostos na Assembleia Eclesial e um desafio imenso da ecologia, que o Papa Francisco tematizou na Laudato Si. Enfim, fala a nossa Assembleia da América Latina numa igreja sinodal, numa igreja povo de Deus. Aqui voltamos a esse mesmo ponto que, já iluminados pela proposta do Papa Francisco, acaba sendo, de fato, o caminho pelo qual nós queremos entrar. Do magistério do Papa Francisco, eu acho que a gente pode ressaltar alguns pontos grandes também que falam muito claramente a respeito dessa realidade toda. Sobretudo, começando já no início do seu pontificado, a Evangelii Gaudium. A Evangelii Gaudium é a tradução para o mundo inteiro das inspirações de Aparecida. A Laudato Si, logo em seguida, com toda a palavra clara do Papa a respeito da ecologia, da ecologia integral, como ele fala, que não é só a preservação de árvores e pedras e bichos que estão em extinção, mas é também e, sobretudo, do ser humano dentro desse conjunto da natureza, e ele é muito claro de dizer que a degradação da natureza, ela caminha junto com a degradação do ser humano. E se a gente não coloca as duas coisas na balança, corre o risco de fracassar qualquer tentativa de salvar a nossa casa comum, nosso planeta. Dentro desse magistério do Papa Francisco, que riqueza ele nos ofereceu com a Amoris Laetitia. E a gente já andou para um lado e para o outro, virou no avesso e tirou de lá de dentro tanta coisa desse baú. E está lá. São 5 anos da Amoris Laetitia agora contemplados neste ano especial. E que riqueza a gente tem aí dentro. A Fratelli Tutti. Isso só para falar dos grandes documentos, fora as homilias, os gestos concretos nas suas viagens, o seu modo
pronto de responder ao mundo as grandes questões, a sua coragem de enfrentar temas que são controversos. O Papa Francisco e o seu magistério nos ajuda muito a descobrir que atitude devemos ter diante dessa complexidade que a gente vive agora no nosso tempo de tanta polarização de ideias, de radicalismos de um lado para o outro, e como isso atinge a nossa vida eclesial, criando facções, os nossos movimentos. Dentro da pastoral familiar, nós vemos, às vezes, essa polarização de uma maneira tão triste, os extremismos. Dentro da família, nós experimentamos isso também. Então, está presente em toda a nossa realidade. Nada melhor do que a gente acolher esse chamado do Papa Francisco para a gente redescobrir o que significa caminhar juntos. E começa num processo de escuta muito clara daquilo que nós devemos ser, e não se trata de uma escuta do tipo fazer uma enquete do que as pessoas pensam a respeito de cada assunto. Pelo contrário, trata-se de uma escuta tão ampla e tão grande, diz ele, que nós, através da escuta, que começa na escuta de Deus, a gente escute o grito do povo. Que através da escuta do povo, a gente escute a voz do Espírito. É fantástico a gente pensar na importância, na necessidade e na dificuldade que a gente tem de se escutar. O Papa fez diversos experimentos, eu não sei se a gente pode chamar assim, talvez seja um pouco ofensivo dizer que o Papa fica fazendo experimento, mas eu acho que ele fez na prática aquilo que agora ele propõe para o sínodo, já no processo de caminhada que ele vem fazendo desde o início. Por exemplo, a Amoris Laetitia, que começou com 2 eventos grandes, através de uma grande consulta, de uma grande escuta, não tinha ainda esse nome, mas primeiro sínodo, segundo sínodo e depois a exortação pós-sinodal. Foi uma experiência desse tipo. Quem acompanhou, por exemplo, o sínodo da Amazônia, como foi insistida a questão da escuta, para que todos pudessem se manifestar e, a partir dessa escuta, escutar o Espírito, o que o Espírito diz à igreja. E através da oração, através desse encontro de coração com Deus, descobrir qual é o seu modo de ver as pessoas, as necessidades humanas. Então, agora nós estamos nesse contexto dos 50 anos do Sínodo, da instituição do Sínodo, e o Papa Francisco nos pede isso, que a gente desenvolva essa capacidade de ouvir e de acolher uns aos outros, que faz com que a gente coloque em prática aquilo que a igreja é na sua essencialidade. Ela é uma igreja sinodal. E ele pede isso para que a gente retorne com muita força a ser um só povo de Deus, aquele povo de Deus lá do Concílio Vaticano II. Que a gente possa, através disso, também repensar a própria hierarquia da igreja. Muitas vezes vem sendo marcada pelo clericalismo, pela exclusão dos leigos, que foi uma das grandes intuições do Vaticano II e que possibilitou um crescimento tão grande de um laicato forte na igreja, mas que precisa ainda mais ter essa noção grande da sua importância na igreja para exercer o seu papel e assim repensar não só de novo a figura do leigo, mas também da hierarquia. O Papa, ele com muita humildade diz que o próprio papado, o próprio exercício do sucessor de Pedro deve ser iluminado, deve ser estimulado para que ele se adeque a essa ideia da sinodalidade. Ele diz: o Papa não está acima da igreja, o bispo não está acima da diocese, ele é
o Papa um batizado junto com os batizados, ele é um bispo junto com os bispos. Ele, então, preside a unidade da igreja, é a sua função, desde Jesus Cristo e os apóstolos, porém, não acima dela. Repensar a hierarquia da igreja. Eu entendo assim que esse sínodo vai fazer com que a igreja faça a gente usa na linguagem eletrônica, Wilson, me ajude aí, faz um reboot na máquina aqui para ela começar de novo do zero, para ela funcionar se não estava funcionando bem, né? É um reboot, é um recomeço, e nesse ponto nós estamos aqui enquanto pastoral familiar, e eu deixo algumas perguntas aqui, já passou do meu tempo, mas eu queria deixar algumas perguntas para a gente, nessa conversa que vai ser nesses dias tão preciosos dessa semana até sábado, que a gente se pergunte em que medida nós estamos buscando, de fato, essa afinidade, afinar o ouvido, escutar, junto com as demais atividades da igreja, e não só presos ao nosso próprio umbigo da pastoral familiar. Deve haver experiências muito bonitas de atividades feitas dentro desse espírito de sinodalidade. Vamos tentar levantar isso, para que a gente possa trocar experiência. Que obstáculos nós ainda encontramos dentro desse caminho para uma escuta séria dos pontos de vista, que às vezes se chocam, às vezes se ignoram, ou que nós temos dificuldade de colocar dentro de um planejamento da nossa ação, não só na pastoral familiar, mas na igreja, para ser esse eixo fundamental da ação evangelizadora. Nós temos buscado trazer para o nosso campo de ação os desafios apontados pela Assembleia Eclesial. Esses desafios foram colocados muito claramente diante de nós. E onde é que estão, nas nossas atividades, a importância dos jovens, o senso de acolher aqueles que vivem as minorias, as periferias existenciais, as situações de injustiça. Nós estamos acolhendo dentro da nossa atividade eclesial essa sinodalidade que a Assembleia Eclesial nos pediu? Como é que nós estamos nos preparando para viver esse ano e o ano que vem percorrer esse caminho proposto pelo Papa Francisco, oferecendo as nossas propostas e acolhendo aquelas que ele nos faz? São algumas provocações que eu deixo para vocês e gostaria que esse período fosse muito abençoado, essa conversa de todos nós aqui, e a gente pudesse também levar adiante esse mesmo espírito de alegria, de recomeço depois de muito bate-cabeça aí, sozinhos, isolados. É um recomeço, é uma oportunidade que a gente está vivendo de viver com muita esperança e com alegria esse futuro que será, sem dúvida, muito abençoado e feliz. Obrigado a vocês por ouvir. Eu sei que foi pouco, mas que seja útil para a nossa reflexão. Nós que agradecemos, Dom João. Agradecemos a presença sempre carinhosa e amiga conosco, mas olha, ficaram aí muitas lições, né? E avisando o pessoal que até o final dessa Assembleia vai ficar uma lista de atividades aí, ó, já partiu de Dom João aqui, né? Alguns questionamentos, vão anotando, então bastante serviço pela frente, né? Tá todo mundo com bloquinho e caneta aí do lado, não estão? Mas obrigada, viu, Dom João? Que Deus o abençoe e o anime em meio a tantos chamados e trabalhos, né? Que o senhor tem socorrido, né? Wilson, você tem para nós aí um vídeo? Por favor. Cari fratelli e sorelle, il prossimo incontro mondiale delle famiglie si terrà a Roma nel giugno 2022. Il tema dell'incontro sarà l'amore familiare, vocazione e vita di santità. Dopo il rinvio di un anno dovuto alla pandemia, il desiderio di rivederci è grande. Nei precedenti incontri la maggior parte delle famiglie restava a casa e l'incontro veniva percepito come una realtà distante, al più seguita in televisione o sconosciuta alla maggior parte delle famiglie. Questa volta avrà una formula inedita.
sarà un'opportunità della provvidenza per realizzare un evento mondiale capace di coinvolgere tutte le famiglie che vorranno sentirsi parte della comunità ecclesiale. L'incontro assumerà una forma multicentrica e diffusa, favorendo il coinvolgimento delle comunità diocesane di tutto il mondo. Roma sarà la sede principale, con alcuni delegati della pastorale familiare che parteciperanno al Festival delle Famiglie, al Congresso Pastorale e alla Santa Messa, che verranno trasmessi in tutto il mondo. Negli stessi giorni, ogni diocesi potrà essere centro di un incontro locale per le proprie famiglie e le comunità. In questo modo tutti potranno partecipare, e anche coloro che non potranno venire a Roma. Laddove sia possibile, invito perciò le comunità diocesane a programmare iniziative a partire dal tema dell'incontro, utilizzando i simboli che la diocesi di Roma sta preparando. Vi chiedo di essere vivaci, attivi, creativi, per organizzarvi con le famiglie in sintonia con quanto si svolgerà a Roma. Si tratta di un'occasione preziosa per dedicarci con entusiasmo alla pastorale familiare, sposi, famiglie e pastori insieme. Coraggio dunque, cari pastori e care famiglie, aiutatevi a vicenda per organizzare incontri nelle diocesi e nelle parrocchie di tutti i continenti. Buon cammino verso il prossimo incontro mondiale delle famiglie e non dimenticatevi di pregare per me. Grazie. Marina, seu microfone está desligado. Opa, desculpa. Não, vamos todos a Roma, né? O Papa está nos chamando e, com o coração ou presencialmente, nos faremos presente nesse encontro, né? Agora, então, dando sequência à programação da nossa Assembleia, nós queremos acolher agora a sub-região Aparecida, e aqui nós temos o casal coordenador, a Cristina e o Daniel, né? O diácono Nelsinho já fez oração, então a Cristina e o Daniel, que são os coordenadores, estão aqui conosco, né? E, olha, só para dizer que eles sempre reclamam que eles são sempre os primeiros, viu? Então, a gente sempre diz, a letra A, né? Aparecida é a primeira sub-região das nossas 7 agora, né? Então, sejam bem-vindos, Cristina e Daniel. Tá? Boa noite. Uma boa noite para vocês. Então, agora nós vamos ouvir, então, as realizações. Nós propusemos um tempo para todas as sub-regiões mostrarem suas dioceses, todos os seus trabalhos pastorais, os movimentos e serviços, enfim. Dá um flash, lógico, o espaço que a gente dá para vocês não é suficiente, mas um flash do que acontece nessa gigantesca sub-região. Vamos lá. Saudações a todos os participantes da 10ª Assembleia da Pastoral Familiar do Regional Sul. Somos o casal Daniel e Cristina, casados há 28 anos. Temos 3 filhos, Daniel, a Ana Beatriz e a Luana, e atualmente coordenamos a sub-região Aparecida. Moramos em Campos do Jordão, aqui na Serra da Mantiqueira. Pertencemos à Diocese de Taubaté, onde também somos casal coordenador diocesano da Pastoral Familiar da Diocese de Taubaté. Viemos aqui apresentar para vocês um pouquinho do trabalho que é feito na nossa sub-região. Graças a Deus, a nossa sub-região é bem ativa, com vários movimentos e organismos que trabalham com a família. A nossa sub-região é ampla, está dividida em 4 dioceses e uma arquidiocese, sendo a Diocese de Lorena, de Caraguatatuba, a Diocese de São José dos Campos, a Diocese de Taubaté e a Arquidiocese de Aparecida, onde todas têm a pastoral familiar implantada.
O nosso bispo referencial é o Dom José Carlos. Vamos passar para vocês um pouquinho nos vídeos, apresentando um pouco desse trabalho. Sou o Diácono Nelson, da Diocese de Lorena. Sou assessor da Pastoral Familiar da Sub-Região de Aparecida e também assessor diocesano da minha diocese. Sou casado há 32 anos, minha esposa se chama Mara, temos 2 filhos, Mateus e Daniel. É uma grande alegria para mim e para nós podermos fazer parte dessa pastoral familiar. Com certeza, uma pastoral muito especial, onde temos a oportunidade de poder oferecer às famílias a ajuda, o apoio, a orientação segura, tanto sacramental quanto familiar. Então, uma grande alegria para mim poder fazer parte dessa pastoral, onde no meu ministério diaconal tenho a graça de poder auxiliar e servir os meus irmãos. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Deus abençoe a todos vocês. Parabéns a todos vocês, participantes da 10ª Assembleia da Pastoral Familiar do nosso Regional Sul 1 São Paulo. Parabéns pelo vosso trabalho, coragem, ânimo, muita esperança também, e possamos ajudar a família, sermos sirineus da família. E gostei muito também da temática, claro, o amor conjugal, o amor familiar, caminho de santificação. É isso que nós precisamos. E vamos também olhar com carinho para mais nascimentos de crianças. Nós estamos precisando de mais vida, de mais crianças, de mais juventude. O mundo está envelhecendo. E vamos também cuidar de nossos idosos. E aí nós temos os 2 lados mais frágeis da família: a criança que vai nascer e os nossos idosos. Bons trabalhos, a Sagrada Família os ilumine e viva o ano da família. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Boa noite a todos, eu sou o Luciano. Eu sou a Kelly, nós temos 30 anos de casados. E somos coordenadores da Pastoral Familiar na Arquidiocese de Aparecida. E é com muita alegria, com muita honra, que nós viemos apresentar um pouquinho da nossa Arquidiocese de Aparecida, que conta, com os municípios de Aparecida, Guaratinguetá, Potim, Roseira e Lagoinha. É uma população estimada em torno de 200.000 pessoas na nossa região. Contamos com 19 paróquias, uma capelania militar. Temos aqui também a honra e a graça de contarmos com 3 santuários. O Santuário Nacional, a Casa da Mãe Aparecida, que também é a nossa catedral. E contamos com o Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, casa do primeiro santo brasileiro. E, ultimamente, o Santuário da Esperança, na Fazenda Esperança, também em Guaratinguetá. A nossa pastoral familiar, ela está instalada em 17 paróquias da nossa arquidiocese e conta com trabalhos relevantes em favor das famílias da nossa região, da nossa comunidade arquidiocesana. Os slides que estão sendo apresentados são dos nossos trabalhos realizados em 2021. Tivemos um pouquinho de dificuldade, muito foi feito online, mas os nossos trabalhos foram feitos com carinho e sempre buscando a manter em atividade a nossa pastoral. E também temos a proposta do SOS Família de retomarmos com ele nesse ano de 2021, conforme consta nos slides. Rogamos à Mãe Aparecida todas as atividades aqui nesta Assembleia, que ela possa estar intercedendo por nós, principalmente nesse ano do Encontro Mundial das Famílias. E nós queremos trabalhar aqui o tema amor familiar, vocação e caminho de santidade.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Olá, eu sou o Padre Gustavo Munhoz, sou assessor diocesano da Pastoral Familiar na Diocese de São José dos Campos, no interior de São Paulo, Vale do Paraíba, sub-região de Aparecida. Hoje eu gostaria aqui de apresentar alguns dados relativos à realidade da nossa diocese. Nós trabalhamos em 6 cidades do interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. São elas a cidade-sede, São José dos Campos, também Jacareí, Monteiro Lobato, Paraibuna, Igaratá e Santa Branca. Somando a população desses municípios, nós atendemos também cerca de 1.002.803 habitantes, segundo dados do IBGE de 2019. Nossa ação pastoral está organizada em 45 paróquias e da nossa Diocese de São José dos Campos. Essas 45 paróquias são organizadas em 8 regiões pastorais. Nosso atual bispo diocesano é Dom José Valmor César Teixeira, nosso 4º bispo diocesano. Nosso clero consta em número de 77 padres diocesanos, 23 padres religiosos e 102 diáconos permanentes. Também nós temos 32 seminaristas na nossa diocese e também temos a escola diaconal, que conta número de 50 alunos candidatos ao diaconato permanente. Em número de pastorais e movimentos e organismos, nós temos cerca de 61 dessas pastorais. Essas pastorais estão organizadas em comissões diocesanas. Comissão Diocesana Família, Projeto de Deus, também Comissão Diocesana da Juventude, Comissão do Processo de Formação de Discípulos Missionários, Ação Missionária e Dimensão Social da Fé. A Pastoral Familiar, ela faz parte justamente da Comissão Diocesana Família Projeto de Deus. A nossa Pastoral Familiar ela foi fundada no ano de 1981, ano de fundação da nossa diocese. Em 1985 foi publicada a primeira diretriz e formada a Comissão Diocesana. Hoje nós estamos na 3ª diretriz, atualizando com os documentos da Igreja que foram aparecendo no decorrer destes anos. Nessa primeira experiência, participavam casais representantes de todas as paróquias da diocese. E hoje a comissão diocesana é representada por esses casais das paróquias, mas também os coordenadores da região pastoral, também um diácono assessor e sua esposa, e os coordenadores diocesanos da pastoral familiar. Falando neles, vocês vão conhecer agora a Shileide do Anísio e o Anísio da Shileide, que vão falar mais sobre o trabalho da pastoral familiar na nossa diocese de São José dos Campos. Olá, povo de Deus, eu sou a Shileide do Anísio. E eu, o Anísio da Shileide. Nós estamos assumindo a coordenação da Diocese de São José dos Campos a partir desse ano e há 19 anos nós caminhamos com a Pastoral Familiar. A Pastoral Familiar atua na preparação de pais e padrinhos para o batismo, preparação para os noivos para o sacramento do matrimônio, encontro para casais, encontro para viúvos e encontro diocesano para as famílias. Neste tempo de pandemia, a Diocese de São José dos Campos promoveu encontros por videoconferência para a formação dos noivos. Juntos, estaremos caminhando em defesa da vida e da família. Um grande abraço. E que Deus os abençoe. Sou o cônego Paulo César Nunes de Oliveira, padre aqui da Diocese de Taubaté. Sou assessor para o setor família da nossa diocese. O setor família compreende todos os movimentos e pastorais que trabalham para a família. Então, mais elencados são a pastoral familiar, o movimento para casais Nossa Senhora de Lourdes, para a renovação da família. Também temos aqui também as equipes de Nossa Senhora, de Caçapava, Pinda e Taubaté. E também a Renovação Carismática Católica, com o Ministério para as Famílias.
Então nós trabalhamos em conjunto, todo esse chamamos de setor família na nossa diocese, agregamos também as pastorais, os movimentos, que também, né, tem como objetivo também trabalhar a família, por exemplo, a catequese, né, na nossa diocese. Então nós trabalhamos em conjunto e estamos para renovar a família num trabalho agrupado. Saudação a todos, meu nome é Maria Ivo, represento o setor família da nossa diocese, o movimento de casais Nossa Senhora de Lourdes, para a renovação da família. Como o próprio nome diz, o nosso intuito, a nossa preocupação é trabalhar com a família, dando a ela condições de rever a vida matrimonial, proporcional para ele, proporcionar momentos em que eles possam rever toda a sua vida de conhecimento de um outro, acertar as arestas que estão, promover situações novas, né, para que a vida matrimonial cresça mais e convivam tanto entre o casal como com os filhos e toda a família. Para isso nós promovemos palestras, encontros, momentos de pessoal, né, só com os próprios casais, e principalmente reuniões dentro do nosso retiro com outros casais para que a vivência deles possa ser conversada e melhorada. Olá, nós somos o casal Daniel e Cristina, somos coordenadores da Pastoral Familiar da Diocese de Taubaté. A Pastoral Familiar está implantada em 41 paróquias da nossa diocese. Sendo que as outras paróquias estão em processo de implantação. A gente, há algum tempo atrás, já começou esse trabalho de envolver os outros organismos, movimentos e pastorais que trabalham com a família na diocese, para que a gente possa trabalhar em união, em conjunto com os demais organismos, né, que trabalham com família da nossa diocese. Como, por exemplo, a Pastoral Carcerária, o movimento de casais, a equipe de Nossa Senhora. Então, assim, é um trabalho bem amplo que acontece com a Pastoral Familiar dentro da nossa diocese de Taubaté. E a pedido do nosso bispo Dom Wilson, foi montado um conselho diocesano com todas essas coordenações e esses organismos que trabalham com a família, para que a gente possa, durante esse ano, atuando mais diretamente com a família, mas um trabalho que seja, por assim dizer, falando a mesma linguagem, né, que todas as equipes, movimentos, a gente consiga desenvolver um trabalho mais amplo, mas todos numa mesma direção. Que Deus possa abençoar a minha e a sua família, que Deus nos abençoe. Amém. Somos sua igreja, fazemos parte do movimento da equipe Nossa Senhora. Fazemos parte da Taubaté, o casal responsável da região, e o trabalho junto à diocese em vários pastorais, pastoral familiar, pastoral de noivos, curso, né, para noivos, catequese, ministros da Eucaristia, também a parte de jovens e ministérios de música, assim também como trabalho na saúde. O movimento de leigos, casais leigos, mas sempre um trabalho voltado para casais e a família como um todo. É a nossa unidade do movimento junto à igreja. Olá, eu sou o Flávio. Eu sou a Natália, somos casadas há 18 anos, temos 4 filhos e participamos do movimento da Renovação Carismática Católica. Somos responsáveis pelo Ministério para as Famílias. É um serviço dentro do grupo de oração. Também trabalhamos com temas mensais para o grupo de oração voltados para a família. E temos também a consagração dos lares, que trabalha de forma online ou presencial, seguindo os protocolos sanitários de segurança no momento, que o intuito principal é incentivar a oração em família. Olá pessoal, meus queridos irmãos do Regional, da Pastoral Familiar. É com muita alegria que eu estou aqui com vocês para apresentar um pouquinho dos trabalhos que nós realizamos na Associação Guadalupe. Eu sou Maria Ângela, sou assistente social, pós-graduada em comunidade e família, sou casada, mãe de 4 filhos e 2 netas. Realizo trabalho no Movimento Pro Vida desde 2007
E em 2013 fui tocada pela graça de Deus, através da Virgem de Guadalupe, para fundar uma obra onde nós pudéssemos defender as duas vidas, a vida da mãe e do bebê, tá? Então, a Associação Guadalupe, ela foi fundada no dia 29 de junho de 2013, com o objetivo de salvar as duas vidas, a vida da mãe, a vida do bebê e também de suas famílias, porque nós trabalhamos também com as famílias dessas mulheres que nos procuram. A grande missão da associação é defender os valores morais, da inviolabilidade da vida humana, desde a concepção até seu término natural. Nós não aceitamos nenhuma violação contra a vida humana. Em qualquer circunstância onde essa criança foi concebida, ela deve ser respeitada. Nenhuma justificativa pode ser contrária aos nossos valores. Mesmo que a lei, mesmo que as leis dos homens permitam, né, o aborto por diversas razões, a Associação Guadalupe está sempre com os braços abertos para receber essa criança, independente do seu estado físico, independente da forma com que ela foi gerada. Então, nós não medimos nenhum esforço para proteger a vida dessa mãe e a vida deste bebê. E nós atuamos na Diocese de São José dos Campos, temos todo o apoio de Dom César. Dom César nomeou 4 assessores espirituais para nos acompanhar. Temos 2 padres, Padre Djalma e Padre Rodolfo, Diácono Hélio e Diácono Lessa. Também temos o Padre César Rossi, da Diocese de Campo Limpo, cofundador, que estava conosco no dia da fundação e nos acompanha até nos dias de hoje, nosso diretor espiritual. E é importante defender a vida também das mães, oferecendo para elas. Também é importante defender a vida, mas é importante também oferecer para essas mães projetos de vida, porque quando elas chegam até a Associação Guadalupe, elas chegam sem nenhuma perspectiva de vida, chegam completamente desestruturadas emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Então nós oferecemos serviços no âmbito social, psicológico, médico e espiritual, e essa assistência integral, elas reestruturam toda uma família, né? Porque quando uma criança ela está chegando, ela deve chegar num ambiente saudável. Então nós passamos a entender que não bastava salvar a vida somente do bebê, da mãe, mas também dar assistência integral para essa família onde o bebê vai nascer. Então, de uma forma bastante resumida, né, esse o trabalho que nós desenvolvemos com projetos culturais, com projetos esportivos, com projetos sociais, que futuramente agora, para um futuro muito próximo, estamos aí já estudando uma forma de integrar, né, esses projetos também dentro da Associação Guadalupe. Então, agradeço muito a participação da associação aqui, junto com vocês. Espero vocês aqui em São José dos Campos e rezem por nós para que a gente continue em pé, de mãos dadas com Nossa Senhora, enfrentando os desafios do dia a dia. Porque salvar vidas realmente é enfrentar um desafio, mas é o trabalho mais divino
que possa existir na face da terra. Deus abençoe a todos, salve Maria, e se Deus quiser logo nos veremos presencialmente. É grande a nossa alegria, né, de ver os casais se expressando no vídeo, falando dos seus trabalhos da pastoral familiar na diocese. Queremos aqui, né, expressar o nosso agradecimento a todas as pessoas que contribuem com o trabalho da pastoral familiar, movimentos e organismos aqui na nossa sub-região. Queremos louvar e agradecer a Deus pelo sim de cada agente da pastoral familiar que não mede esforços para a missão de evangelizar as famílias. Agradecemos os casais coordenadores e assessores que participaram desse vídeo, porque quando foi convidado, né, para fazer o vídeo, a gente fica meio tenso, preocupado, né, porque não tem nenhum profissional, né, que trabalha com esses vídeos, que mexe, que fazem, né, nós estamos ainda acostumando com a câmera, né, e graças a Deus ficou muito bom, os casais expressaram muito bem o trabalho deles, né, de cada um na diocese, foi muito bom. O nosso agradecimento todo especial a toda a coordenação do Regional Sul 1 e essa abertura que nos deram para poder apresentar um pouquinho do nosso trabalho. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, a vida de cada agente pastoral, que possa iluminar realmente o nosso trabalho e Deus possa abençoar as nossas famílias. Fique com Deus, Deus abençoe. Que Nossa Senhora Aparecida ilumine, né? Ilumine as nossas casas, ilumine as nossas famílias. Saudade de todos vocês, espero, né, que poder revê-los presencialmente em breve. Fiquem com Deus, um abraço do casal Cristina e Daniel. Tchau. Parabéns, Subaparecida, tá vendo? Os primeiros? Aprovadíssimos. Só tem gente bonita nessa sub-região, né? Parabéns, que Deus abençoe a todos, né, que estão trabalhando pela pastoral familiar, pela defesa da vida, as equipes Nossa Senhora que apareceram aí, renovação, enfim, não dá para a gente memorizar tudo, né? Mas parabéns, Aparecida. Parabéns, Diácono Nelsinho, parabéns, Cristina e Daniel, tá? Que Deus os abençoe. E agora vamos conhecer o pessoal bonito da sub-região Botucatu, né? Então, lá também uma sub-região maior ainda que a Subaparecida, são 8 dioceses, né? Que Deus os ilumine nessa apresentação. Vamos lá, estamos ansiosos para conhecer toda a realidade daí. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Nós somos coordenadores da sub-região de Botucatu. Eu sou a Dulcineia. Eu sou o João Luiz. Somos casados há 34 anos. Moramos em Rancharia, Diocese de Assis. Fazem parte da Diocese da sub-região Araçatuba, Assis, Bauru, Botucatu, Lins, Marília, Ourinhos e Presidente Prudente. E o assessor, Padre Tiago Carvalho. Agora vamos conhecer um pouco da sub-região de Botucatu com o Padre Tiago de Carvalho. Então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a coordenação do Regional Sul 1. Primeiro, parabenizar por esse congresso e a oportunidade de nós partilharmos as muitas experiências que nós temos na nossa pastoral familiar e, de forma especial, a nossa região, sub-região da Arquidiocese de Botucatu. E como o João e a Neia já disseram, são 8 dioceses, cada diocese com uma realidade pastoral bem distinta, cuja semelhança é a distância, né? Todas as dioceses têm extensão e têm um trabalho muito árduo, tanto na obra da evangelização quanto da constituição da própria pastoral. E o maior desafio nosso hoje tem sido a implantação da pastoral familiar nas paróquias de cada diocese.
o que nos alegra é ver que o trabalho é pequeno, é um trabalho de formiguinha, mas que tem dado muito resultado. Nós preparamos um vídeo que vocês vão acompanhando com a realidade, um pouquinho das experiências, dos trabalhos e atividades de cada diocese. A começar pela Diocese de Araçatuba, cujo bispo é Dom Sérgio Queixeve, e que vem trazendo para nós, como Diocese de Assis, como a Diocese de Marília e as demais dioceses, um pouquinho de tudo aquilo que foi feito ao longo de todo esse período, onde mesmo com a pandemia, nós não paramos as nossas atividades pastorais. Nós nos reinventamos e aproveitamos as oportunidades, como Semana Nacional da Família, Semana Nacional da Vida, para poder semear, poder evangelizar e poder levar as pessoas a esse encontro, né, com Deus na palavra, na oração, e a reflexão da importância da família na vida da igreja e principalmente na vida da sociedade. Quando nós nos encontramos na nossa sub-região, nós rezamos e a palavra que Deus colocou no nosso coração, né, e por providência foi justamente o evangelho de ontem, é que nós precisávamos avançar para águas mais profundas, lançar as nossas redes. E o que eu tenho incentivado a cada uma das nossas dioceses é a cultivar a esperança. O que eu sempre digo é que esperança não é esperar. A esperança é descobrir um novo modo, um novo jeito, uma nova maneira de fazer e de realizar. E a esperança tem movido as nossas dioceses, tem movido cada uma das nossas pastorais e tem possibilitado para nós, né, a criação de atividades, oportunidades de evangelização, né, momentos de reflexão, momentos de encontro, momentos de partilha. E, de certa forma, nós podemos dizer com alegria que nós temos conseguido colocar em prática tudo aquilo que tem nos pedido o Papa Francisco. Nós conseguimos levar a alegria, levar a esperança e levar a fé. E em cada uma das nossas dioceses, nós temos conseguido ser sal da terra e luz do mundo, levando sabor, temperança e principalmente a luz de Deus. Acredito que nós tivemos um programa com um vídeo, né, que nós preparamos, mas para a gente ir entendendo, percebendo um pouquinho, né, nós vemos aí a Diocese agora de Assis e todo o trabalho que ali foi desenvolvido, todo o trabalho que ali foi realizado, o planejamento, a organização, a evangelização. A Diocese de Assis tem como bispo Dom Argemiro, né? Ela conta com um total de 28 paróquias, 18 cidades, e nessas 18 estão implantadas. A Diocese de Araçatuba são 33 paróquias, das 33, elas estão distribuídas em 19 cidades, e a implantação foi realizada em 16 dessas paróquias. A Diocese de Bauru, nós temos um total de 42 paróquias, 23 paróquias têm implantação, e ela atende 13 cidades. Depois nós temos a Diocese de Botucatu, que é a nossa província, que tem 48 paróquias, dessas 25 já implantaram a pastoral familiar, e nós temos 20 cidades no total que constituem o território da diocese. Depois nós temos a Diocese de Lins, com 44 paróquias. Nós temos implantado na Diocese de Lins em 10 paróquias a pastoral familiar, e ela abrange um total de 20 municípios. Depois a Diocese de Marília é a diocese mais extensa, é a que tem maior território, maior dimensão na nossa província. Ela tem 65 paróquias, dessas 33 nós já conseguimos implantar a pastoral familiar, e ela abrange 37 municípios, né, de toda a nossa região do estado. Ourinhos é a menor das nossas dioceses. Hoje
Ourinhos já conta, né, com um bispo novo, né, recém-impossado. Ela tem 27 paróquias, atende 24 municípios, e dessa 17, né, já tem a implantação da pastoral familiar. E por fim, nós temos a Diocese de Presidente Prudente, que conta com 58 paróquias, onde 38 paróquias já têm a atuação da pastoral familiar, e nós temos um total de 26 cidades, né, 26 municípios, que constituem parte da nossa diocese. O maior desafio na Diocese de Presidente Prudente, além da extensão, que é comum como a Diocese de Ourinhos, Marília e Assis, são os assentamentos. Nós estamos no Pontal do Paranapanema e nós somos a diocese, a nível de Brasil, que tem o maior número de assentamentos e de famílias assentadas. Então, alguns municípios nossos, o exemplo de Mirante do Paranapanema, Euclides da Cunha Paulista, Teodoro Sampaio, a população do campo é praticamente a mesma população da cidade. Então, nós temos essa dupla missão de evangelizar a área urbana, mas também levar a evangelização à área rural. São desafios, mas que em nenhum momento vêm ao nosso encontro como dificuldade, pelo contrário, mas como estímulo e motivação. Para a gente, no momento que nós vamos assistindo o vídeo e vendo também a realização das atividades, agora nós temos a Diocese de Lins, eu quero enfatizar aqui o que foi de maior expressão a nível da nossa sub-região nesse ano 2021 e que tem fomentado para nós a esperança do ano 2022. Dentro do contexto da pastoral familiar, da Semana da Família, vocês vão observando que nós tivemos vários eventos, não só as missas, as celebrações, mas também momentos de encontro, de reflexão, de partilha, né? Eu quero fazer menção aqui a algumas celebrações que, assim, para nós, trouxeram uma surpresa muito grande. Por exemplo, a Diocese de Bauru, que conseguiu fazer uma carreata na Semana da Família, né, que lá já é tradição, e conseguiu juntar mais de 2.000 veículos, né, nessa carreata. Depois nós tivemos na Diocese de Prudente, além de várias atividades voltadas à família, na Semana Nacional da Família, também na Semana Nacional da Vida, o primeiro congresso internacional, né, de reflexão a respeito da vida, né, a proteção da família, e que promoveu uma interação, né, entre a cultura e a ciência, sem perder de vista, lógico, a doutrina da Igreja. E nós tivemos aqui a participação de palestrantes de nível internacional, que partilharam conosco as várias experiências a respeito da proteção e defesa da vida, e também de muitos bispos, né, de cunho internacional, mas também do Brasil. Quero lembrar aqui Dom João Bosco, que participou conosco, é referencial do SUM, também o Dom Ricardo Roupers, né, que é o nosso atual referencial do setor Vida e Família, e Dom Benedito, né, que é bispo da Diocese de Presidente Prudente, que acolheu, apoiou e também incentivou, né, esse congresso internacional em prol da defesa da vida. E lembrar que o Papa João Paulo II, né, quando visita o Brasil, ele promove, né, no coração, não só dos brasileiros, mas a âmbito mundial, a necessidade da família, como instrumento, canal da graça e também canal da evangelização. E para nós foi uma alegria, né, vir de encontro a esse clamor, que já vem desde o pontificado do Papa João Paulo II, passou pelo pontificado do Papa Bento XVI e agora com o Papa Francisco, né, poder realizar uma atividade que para nós seria já um desafio, né, e diante da dimensão da pastoral familiar seria um trabalho tão pequeno, mas que trouxe muitos frutos, né? A nossa diocese, eu tenho certeza, a nossa província, colheu dali uma semente, né, de evangelização,
uma semente de esperança e principalmente uma semente de fé. Por fim, eu gostaria de lembrar, né, a necessidade do acreditar e do confiar. Nós poderíamos usar a pandemia como um motivo de desânimo, né, de abandono. Nós vimos isso em muitas realidades, onde ainda se espera o fim da pandemia para poder pensar em algo a realizar. A minha alegria como sacerdote e também como referencial da sub-região Botucatu é ver que nós não esperamos, nós acreditamos e confiamos. E como eu disse, nós reinventamos um novo modo de ser, de trabalhar, de evangelizar. E a semente da fé, da palavra, da oração, nós continuamos a semear. Buscamos outros canais, outras ferramentas, outros meios de evangelização. E como vocês puderam observar nesse pequeno vídeo, nessa pequena apresentação, em cada uma das nossas dioceses, quantas atividades nós tivemos e que propiciaram, né, continuar a obra da pastoral familiar e fomentar a pastoral familiar, mesmo onde ainda não existia esse trabalho. Então, a pandemia poderia ter sido para nós, e eu acredito não só para a nossa sub-região, mas para todo o estado de São Paulo, um motivo de espera. Mas não foi. Pelo contrário, foi um motivo para nós acreditarmos e confiarmos na força, no poder de Deus, mas principalmente nessa grande obra que é realizada pela pastoral familiar. Então, eu quero agradecer de coração, né, a todas as dioceses da nossa província e sub-regional Botucatu, que acolheram com carinho, né, a nossa motivação, que acreditaram, confiaram e que com certeza avançaram para águas mais profundas. E puderam, assim, unir forças e fazer na nossa sub-região uma grande diferença. Aqui nós anunciamos, evangelizamos e promovemos, né, essa intimidade, essa comunhão com Deus. Por fim, nós temos aqui a apresentação da Diocese de Presidente Prudente e todas as atividades que nós fizemos em nossas paróquias, né? No contexto geral, as nossas 38 comunidades, 38 paróquias, cada um com o seu modo de ser, seu modo de trabalhar, desenvolveu, né, oportunidades de evangelização e promoveu, né, a evangelização durante essa semana. E a criatividade, né, superabundou em nossas comunidades. E aí nós podemos ver um pouquinho de cada experiência de fé, de cada momento de encontro, de aprendizado, né, de formação e principalmente de crescimento espiritual. E quero deixar aqui, né, manifesto o meu agradecimento, né, de forma especial, os bispos da nossa província, né, que acolheram com muito carinho a pastoral familiar, que entenderam o desafio da nossa pastoral e que abriram as portas para que nós pudéssemos continuar evangelizando, anunciando e fomentando, né, o crescimento da pastoral familiar em cada uma das nossas dioceses. E acredito que tudo aquilo que foi plantado nesse último ano, com certeza é uma semente fecunda, que germinará, crescerá e ainda trará muitos frutos, né, para a vida da nossa pastoral familiar, para a vida das nossas dioceses e, de forma especial, para a vida da nossa sub-regional. Então, agradeço mais uma vez aos nossos bispos e, de forma especial, a cada pastoral familiar da nossa diocese, das nossas dioceses, né? Cada comunidade, cada paróquia, que foi realmente um instrumento de Deus, um canal da graça, um canal do amor, um canal da misericórdia. E como diz Mateus, capítulo 5, versículo 13, foi sal da terra, foi luz do mundo.
vida das nossas famílias e na vida das nossas comunidades. Muito obrigado. Obrigado, Padre Tiago. Também agradecemos a todas as dioceses da nossa sub-região. A todos os coordenadores que estão à frente das dioceses. Deus abençoe e que a Sagrada Família cubra de bênçãos a todos. E buscamos as águas mais profundas. Amém. Amém. Osmarina. Amém. Parabéns, Sub-Botucatu, vocês, Águas Mais Profundas e o Canto da Geografia, né, que vocês estão no estado de São Paulo, né? Para quem não conhece bem o estado de São Paulo... Osmarina, divisa com o Mato Grosso. E Paraná. Exatamente. Para quem está em outro regional acompanhando a gente, para saber que... Aí tem águas mais profundas mesmo. Mesmo, somente nessa época de chuva, né? Mas parabéns, obrigada, Padre Tiago, pela forma como o senhor acompanha e conduz essa sub-região e pela forma que o senhor apresentou também. O espaço aqui é muito pequenininho para aparecer todo o trabalho realizado nessas 8 dioceses gigantes, né? Mas é muito gostoso, né? E participando, vendo, já tivemos aí em congressos, então, assim, informações nessa Sub-Botucatu, aí quando a Cristina estava falando, Daniel falando de Aparecida, nós também, participando de congresso, então a gente vai revivendo aqueles bons momentos em que a gente podia estar presencialmente, né? Ainda hoje eu estava dando uma olhada nas assembleias que nós realizamos, uma que foi lá em Bauru, Agudos, né? Então, assim, o quanto nós pudemos caminhar, participar, ir na Papa e Marília, e, enfim, aquele congresso em Presidente Epitácio. Então, assim, quanta beleza, quanta beleza. Que bom que nós estamos tendo essa oportunidade de vivenciar novamente um pouquinho de tudo isso. Parabéns para vocês, sub-região Aparecida e Botucatu. Amanhã teremos Campinas e o RP1, se Deus quiser. Né? Padre Max. Seu microfone, Padre Max. Com certeza, esta noite para nós está sendo muito rica. Através das colocações de Dom João Bosco, através da partilha, da caminhada profunda das sub-regiões Aparecida e Botucatu. Assim nós percebemos uma igreja viva, que mesmo em meio às dificuldades e os desafios, continua a sua caminhada. E dentro desta igreja viva, atuante, o trabalho da pastoral familiar. Ser igreja, uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Então, Dom João Bosco colocou bem para nós a caminhada da igreja após o Concílio Vaticano II, os sínodos realizados pela igreja, a preocupação da igreja justamente nestes aspectos, comunhão, participação e missão, no intuito de dar uma resposta adequada à realidade em que nós vivemos também no tempo presente. Sendo uma igreja em saída, uma igreja comprometida, uma igreja missionária, mas Dom João Bosco também colocou para nós alguns questionamentos, alguns desafios, e nós somos chamados a pensar, a refletir, para podermos assumir melhor a nossa missão. Também como pastoral familiar. Fazemos parte de um conjunto, fazemos parte de uma igreja, portanto. Fazemos parte da Igreja de Jesus Cristo. Claro, daí a importância, quando falamos de comunhão,
de um trabalho orgânico, pensando na vida, pensando na família, defendendo a vida e defendendo a família também. É claro que durante esta semana nós vamos nos enriquecer mais ainda com as outras partilhas, com as outras experiências e também com a formação. Então nós agradecemos a todos que estão participando conosco nesta noite, a Dom João Bosco, as sub-regiões também, Aparecida e Botucatu. Parabéns pela partilha, pela experiência e pela caminhada também. Então, a nossa gratidão a todos vocês. Então, ser uma igreja sinodal, comunhão, participação, missão, sempre atuante, uma igreja viva. Obrigada, Padre Max. Obrigada. E Padre Max também, que é nosso assessor, está sempre muito lado a lado conosco, ajudando a carregar a cesta cheia de frutos, né, Padre Max? Graças a Deus, nosso regional, né? Sempre cestas muito cheias de frutos, né? Frutos bonitos, saborosos, né? E que noite bonita. Graças a Deus, estamos tendo esta oportunidade online para a gente se dar a conhecer e mostrar quantos trabalhos foram realizados apesar da pandemia, né? Que não em nada, quer dizer, nós temos sim que lamentar, né, a questão presencial e muitos que não têm acesso às tecnologias não participam. Mas, por outro lado, a gente pode chegar mais longe, como é o caso dessa Assembleia. Antes, nossa Assembleia era um número reduzido de participantes, agora não, é ilimitado, né? E mais pessoas podem participar. Antes, nas Assembleias, iam o casal coordenador diocesano, era convidado, e o assessor. Hoje, nós abrimos, podem convidar as paróquias, podem convidar os serviços, podem convidar tantos quantos quiserem, né? Como já foi a experiência do ano passado na outra Assembleia, de chegar tão longe, transpor as barreiras do próprio regional, saindo do nosso regional, então a gente tem liberdade hoje de convidar o nacional para estar conosco, quer nas palestras, quer na interação, na participação e no aproveitamento daquilo, de tanta beleza, de tanto conteúdo e tanta reflexão que vai sendo colocada ao longo dessa semana, né? Então, a gente louva a Deus pela oportunidade. Logicamente que nada substitui o pãozinho que o João Luiz faz, a Néia, a acolhida na casa, a gente ia lá para Presidente Prudente, ficava na casa do pessoal, lá com o Padre Tiago, enfim, né, Padre Max? Na casa do Padre Max, lá em Palmeira do Oeste. Então, assim, mas nós teremos outras oportunidades, se Deus quiser. Né? Vamos voltar a isso logo. Se Deus quiser, se Deus quiser, né? E pegar uva nos parreirais, aí de Palmeiras, se Deus quiser. Né? Então, gente, agora a gente devolve para a sub-região Botucatu para fazer a oração. Tá pronto, Néia? Pode ser? Depois o Wilson vai finalizando para nós. Pode ser. Pode. Vai colocar o slide, Wilson? Wilson? Vamos lá. Então, nós temos a oração de agradecimento. Ó Jesus, ó Deus eterno, te agradeço pelos inúmeros benefícios e por tuas graças, que cada batida do meu coração seja um hino de agradecimento a ti, ó Deus. Que as gotas do meu sangue sejam circuladas por ti, ó Senhor. A minha alma é um canto de adoração à tua misericórdia. Amo-te, ó Deus, por todo sempre, por toda a vida. Amém. Amém. Oração à Sagrada Família. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão
e cenáculo de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei com que todos nós tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, de sua beleza no projeto de Deus. Amém. Oração da noite. Ó Maria, tu sempre brilhas em nosso caminho, como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a ti, associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé. Tu, salvação do povo romano, sabe que precisamos e temos a certeza de que garantirá, como Caná da Galileia, que a alegria e celebração possa retornar. Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou sobre si as nossas dores para nos levar através da cruz a alegria da ressurreição. Amém. Sob a tua proteção, buscamos refúgio. Santa Mãe de Deus, não desprezais as nossas súplicas, nós que estamos na provação, e livra de todos os perigos. Virgem gloriosa, abençoada. Amém. Devolvemos a palavra para o Padre Tiago. Eu gostaria, então, de convidar a todos aqueles que participaram conosco dessa noite a juntos rogarmos a intercessão da Sagrada Família de Nazaré sobre as nossas famílias, a nossa pastoral familiar, sobre cada uma das nossas comunidades, de nossas dioceses do Regional Sul, para que seja um tempo de graça e de copiosas bênçãos, e que tudo aquilo que nós refletirmos e rezarmos durante esse congresso, essa semana, seja fecundo, trazendo muitos frutos para a vida da pastoral familiar, não só a nível de região, mas a nível de Brasil. Vamos juntos, então, exortar e rogar a intercessão da Sagrada Família sobre cada um de nós, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós rogamos a Deus, sob a intercessão da Sagrada Família de Nazaré, dignar-te abençoar e fortalecer os vossos filhos. Iluminai, Senhor, as nossas famílias. Livra de todos os males e perigos. Participe de suas alegrias. Fortaleça diante dos desafios. Enriqueça, Senhor, com o poder e a luz do teu Espírito. Dai, Senhor, os seus dons e carismas. Cresçamos no entendimento, na sabedoria, na paciência, na alegria e na paz de coração. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Pai, em sua bondade e infinita misericórdia, lhes dê a sua bênção. Que o Espírito Santo de Deus os ilumine e fortaleça. Que o Senhor habite constantemente em vossa vida, em vossa família e em vosso coração. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Sagrada Família de Nazaré. Vossa família, vossa é.
obrigado a todos. Uma noite abençoada, iluminada. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças Amém. a Deus. Amém. Deixa eu falar alguma coisa. Rosalina. O Wilson vai terminar com o vídeo, gato. Né? A Hora da Família Mensal foi de grande importância para dinamizar os encontros dos grupos da pastoral familiar, como também serviu de apoio às reuniões familiares. E nesse período entre distanciamento social e a volta das atividades presenciais, os temas ajudaram a estreitar os vínculos e fortalecer um diálogo em comunidade. Ficamos felizes em ter mais esse subsídio em nossas reuniões mensais. Escutamos lindos testemunhos de pessoas que conseguiram realizar encontros virtuais através desse apoio e de grupos que sentiam falta de um material base em suas reuniões mensais. Já tínhamos grandes conquistas através da Hora da Família de agosto, a Hora da Vida em outubro e os encontros de novena de Natal. E agora, com este subsídio da Hora da Família mensal, nos sentimos em unidade, com uma pastoral realmente viva. As paróquias usaram aqui em Rio Branco também esse subsídio. Algumas Hora da Família do Livrinho, para os seus encontros em famílias, que foi nas casas. Outras paróquias também usaram ele online. A importância de ter esse subsídio em mão para nos orientar, né, sobre os temas, que foi muito importante do Papa Francisco, né, para orientar e nos conduzir a pastoral familiar. No ano de 2022, nós somos convidados, como grupo e como famílias, a continuar a reflexão acerca dos pilares das comunidades eclesiais missionárias. Em 2020, refletimos a família como casa da palavra. Em 2021, trouxemos o tema Família, Casa do Pão. Em 2022, a família como casa da caridade, para que, a partir de cada gesto, dentro da própria casa, na família e na comunidade, inspirados nas comunidades primeiras do cristianismo, possamos manifestar a nossa solidariedade com os irmãos e irmãs. O Hora da Família Mensal tem como objetivo reunir as famílias em torno da comunidade eclesial, e a igreja doméstica e a comunidade de comunidades, a grande família dos filhos e filhas de Deus, podem então aprofundar juntos, em clima de sinodalidade, as dimensões da palavra, do pão, da caridade e da missão. Portanto, durante este ano de 2022, nós queremos percorrer este caminho da caridade e construir as pontes da paz tão desejada, começando dentro dos nossos lares e depois, claro, em toda a sociedade. A vida em família nos convida a sairmos desse domínio do eu para alcançarmos com mais força a experiência do nós. Vida de comunidade, vida eclesial, onde nós todos somos responsáveis uns pelos outros, todos somos membros desta única família, filhos e filhas de Deus. Meus caros, em Jesus Cristo nós somos irmãos, fratelli tutti, como diz o nosso Papa Francisco na sua encíclica. E é neste clima que a Hora da Família Mensal quer ser uma experiência de solidariedade, de comunhão, de participação e de missão.
Você que faz parte da Pastoral Familiar, de outras pastorais, de outros movimentos, também de serviços, né? Estamos aqui então para convidá-los para que vocês possam fazer uso nas suas reuniões, nos seus encontros, do material que a Pastoral Familiar fornece através do Hora da Família mensal. São temas muito importantes, onde podemos estar estudando, aprofundando, temas esses que são muito caros para nós como igreja, como Pastoral Familiar nacional ou também local. E como vocês podem adquirir esse material? Então, podem adquirir pelo site da Pastoral Familiar, lojacnpf.org.br, e também através do aplicativo Estante Pastoral Familiar. Contamos com seu apoio e acreditamos plenamente que a Hora da Família mensal será um subsídio de grande valia e importância na pastoral familiar e em toda a Igreja do Brasil.